O povo de Israel ganhou esse nome na batalha de Jacó com o anjo, onde ele agarra e decide agarrar para receber a bênção. E quando ele faz isso, ele recebe um nome: não chamarás mais Jacó, que em hebraico é calcanhar, vem de Akev, aquele que luta por coisas de baixo. Mas ele passa a se chamar Israel, aquele que luta com Deus e vence. Quando você olha a nação de Israel tão pequena, você fala: como pode um povo tão pequeno sobreviver com inimigos cercados de todos os lados? É simples: se ele luta com Deus e vence, quem são os seus inimigos ao redor? Eu quero te dizer que não importa qual o inimigo que se levante ao seu redor, se você é um cristão posicionado, saiba que o céu já liberou essa vitória para a sua vida. Quero agradecer ao pastor Eliatan pelo convite. Encontrei ele na terça-feira ali embaixo. Ele falou: a senhora pode pregar no culto de missões? Eu falei: claro. E eu falei para ele: qual vai ser o estado, né? E quando ele falou Pernambuco, meu coração acelerou, porque eu tive o privilégio de 2 vezes visitar o campo de Pernambuco, e voltei eu e meu esposo em lágrimas, irmãos. Eu me lembro que um dos hotéis que nós ficamos nem água tinha, e o caminhão-pipa vinha abastecer à noite. Então, até para a gente tomar um banho, às vezes a gente saía para fazer a ação social, ficávamos 3, 4 dias fazendo ação social, chegava cansado depois de rodar o dia todo, e chegava na hora do banho. Tomar o banho era um privilégio, e a gente voltou com o coração muito mais grato. E sempre que a gente vai tomar um banho, fazer alguma coisa que a gente não conseguia fazer lá, a gente glorifica a Deus, porque você tem muito e nem imagina. E foi lá, pastor, que o Senhor confirmou um chamado de ensino na minha vida, porque o meu esposo trabalha na área da saúde, foi para atender as pessoas, e eu era o quê? Professora de arte. Vai fazer o quê? Ficava lá guiando as crianças, conversando. E aí, pastor Clésio, eu me lembro que eu vi na fila, tinha uma menininha, e me chamou muita atenção que elas estavam com um cordão muito velho, e esse cordão tinha a Arca da Aliança, e aquilo me chamou a atenção. E eu colei do lado dela e falei assim: você sabe o que é isso que você carrega? E ela disse que não sabia, que ela tinha ganhado do pai, que tinha ganhado do avô, era uma coisa antiga. E aí eu sentei com ela e contei a história da Arca da Aliança. Ela estava na fila para cortar o cabelo. Quando eu acabei de contar a história, ela agarrou aquilo como se fosse algo tão precioso, foi embora e até esqueceu de cortar o cabelo. E Deus falou comigo: ali no alto da Serra do Catimbau, te chamei para ensinar. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas a primeira sinagoga do Brasil é lá em Pernambuco, Recife, chamado Kahal Zur Israel, que significa rocha, congregação rocha de Israel. Os judeus foram todo para o Nordeste. Pastor Alex que me deu esse livro. E aí o povo do Nordeste não quis muito os judeus, não. Eles foram embora fundar uma cidadezinha bem pobre chamada Nova York. Êxodo capítulo 15, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor que gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu. Lançou no mar o cavalo e o seu. Como lá no Nordeste, a primeira sinagoga, né? O povo fala hebraico. Eu quero ensinar para você uma canção em hebraico. Hoje é culto de missões. Eu enviei um slide para a mídia. É um hino bem antigo. Tem um hino que diz assim: o que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui? Eu vim para... Eu vim. Então todo mundo conhece. Então agora vamos cantar em hebraico. Hebraico está aqui da direita para a esquerda, e aqui embaixo eu fiz a transliteração para vocês cantarem comigo, ó. Mabat lashot kam, bati leshaver et Elohim. Ó, você vai falar a parte azul. Ó, vou te ensinar a parte azul, você vai cantar comigo, ó. Bati leshaver et Elohim. Bati leshaver et Elohim. Vamos de novo? Bati leshaver et Elohim. Aí, facinho, não é? Deu para pegar?
Bati lechavet Elohim. Pegou? Então vamos cantar. Mabat lashot kan. Mabat lashot kan. Bati lechavet. Bati, 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 bati lavotet Elohim. Canta vocês. Muito bem, você já pode dizer que aprendeu uma música em hebraico. Amém? Nós viemos para louvar a Deus. Meus amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler é o primeiro versículo do capítulo 15 de Êxodo. O livro do Êxodo é chamado em hebraico, esse nome, Êxodo, que significa saída. É uma palavra que foi dada pela Septuaginta, que traduziu o nome grego do livro. O nome grego do livro é Shemot. Saída, Êxodo, e o hebraico original é Shemot. Shemot, portanto, significa nomes. E esse capítulo é um capítulo onde o povo de Israel está louvando ao Senhor pelo grande livramento que Deus havia dado ao seu povo. Quem vê Israel glorificando a Deus e cantando no capítulo 15, não imagina o que aconteceu no 14, não imagina o que aconteceu no 13, não imagina o que aconteceu no 12, porque a maioria das vezes é assim. Nós estamos falando de um momento em que Deus fez um dos maiores milagres da Bíblia, onde o mar se abriu, o povo atravessou e começa a louvar a Deus. Quem está vendo Israel agora, depois do mar ter se aberto, não imagina o que Israel passou antes do mar se abrir. É muito fácil, as pessoas veem a gente cantando, louvando a Deus do lado de cá, mas jamais imaginou que a gente passou do lado de lá. Geralmente as pessoas, e isso não é só um problema do nosso tempo, a Bíblia vai descrever inúmeras situações onde isso ocorre, onde as pessoas, ao nos verem louvando, adorando, cantando, às vezes vem com uma palavra de julgamento, uma palavra de desdenho, porque não sabe o que aconteceu do outro lado antes de atravessar o mar. Uma história muito clara sobre isso é quando nós vemos Davi. Ele diz: eu não vou conseguir descansar enquanto eu não trazer de volta a arca do Senhor. Ele coloca em seu coração trazer de volta a presença de Deus para o lugar onde é devido, o lugar onde ela deve estar. E quando ele faz isso, de uma primeira forma, ele pega um carro novo, bois novos, mas não dá certo trazer, porque existe uma maneira correta de conduzir a presença de Deus, e ela está na palavra. A glória de Deus não era para ser carregada por carros, a glória de Deus não era para ser carregada por bois, a glória de Deus tinha que ser carregada no ombro de homens escolhidos por Deus para conduzir a adoração. Levitas. Quando Leia tem seu primeiro filho, Reuven, veja um filho, Ruben, Deus fala: eu te vejo. Quando ela tem o segundo filho é chamado de Shimeon. Deus ouve, ela entende que Deus a ouve. Quando ela tem o terceiro filho, ela chama ele de Levi. E ela fala: agora meu marido vai ser meu sócio, ele vai olhar para mim, porque agora eu gerei um filho para ele. Porém, a Bíblia fala que ela coloca esse nome e fala: meu marido vai ser meu sócio. Mas eu imagino Deus olhando para ela e falando assim: não, minha filha, você não vai ser sócia de homens, você vai ser minha sócia. Todos os seus filhos vão trabalhar no templo, na presença de Deus para mim. Só podia carregar a presença de Deus quem era levita. Então Davi entende como tem que trazer. Quando traz a arca, ele não vai trazer de qualquer forma. Ele agora traz da maneira correta e vem ao longo do caminho fazendo sacrifícios para o Senhor. Logo, a roupa que ele começa é diferente de como ele termina, porque faz um sacrifício, é sangue, é o carvão, é a sujeira, é a poeira, é a gordura. Anda 7 passos, faz um sacrifício. Anda mais um pouco, faz um sacrifício. De forma que a roupa que ele começou a jornada é diferente de como ele vai terminar. Quando ele começa, ele vai caminhando e vai sacrificando ao Senhor. Quando chega perto da cidade, quando ele está para entrar com a grande vitória, ele arranca a sua veste e vem dançando. E Mical olha da janela e desdenha e despreza o rei no seu coração, porque quem vê a gente cantando do lado de cá não imagina o caminho que a gente passou até chegar aqui. Existem muitas
muitas pessoas que vão te olhar com desdenho quando você começar a louvar, a clamar, e quando Deus fizer o que tiver que fazer na sua vida. Mas continue focado, louvando o nome do Senhor, porque ninguém sabe o que você passou para chegar aqui. Ninguém sabe as lágrimas no meio do caminho, ninguém sabe o seu choro, ninguém sabe as doenças, ninguém sabe a luta que você passa dentro de casa, ninguém sabe as guerras que você tem no seu serviço, ninguém sabe as batalhas que você trava no seu emocional. Quem te vê chegando aqui não sabe como foi chegar até aqui. E a palavra de Deus nos diz que o povo de Israel começou a glorificar: louvarei ao Senhor que gloriosamente triunfou. 430 anos o povo de Israel está no Egito. Eles já têm uma promessa, eles já têm um nome. Existem momentos da nossa vida em que Deus tem uma promessa, em que Deus já nos deu um nome, mas as coisas estão demorando. E eu quero te dizer nessa noite, o fato de estar demorando não significa que não já está pronto. O povo de Israel ganhou esse nome na batalha de Jacó com o anjo, onde ele agarra e decide agarrar para receber a bênção. E quando ele faz isso, ele recebe um nome: não chamarás mais Jacó, que em hebraico é calcanhar, vem de Jaquev, aquele que luta por coisas de baixo. Mas ele passa a se chamar Israel, aquele que luta com Deus e vence. Quando você olha a nação de Israel tão pequena, você fala: como pode um povo tão pequeno sobreviver com inimigos cercados de todos os lados? É simples: se ele luta com Deus e vence, quem são os seus inimigos ao redor? Eu quero te dizer que não importa qual o inimigo que se levante ao seu redor, se você é um cristão posicionado, saiba que o céu já liberou essa vitória para a sua vida. Israel está cantando: louvarei ao Senhor que gloriosamente triunfou. Semana passada foi a Páscoa. A gente chama hebraico de Pessah, que significa passou por cima, por causa do versículo Pessah al-Batei, passou por cima das casas, porque a casa que estava marcada, a morte passou longe. Casa marcada, o mal passa longe. Casa marcada pelo sangue de Jesus, o mal passa longe. O anjo da morte passou e levou os primogênitos, mas as casas marcadas foram poupadas. E Deus falou para o povo: vai ser rápido, porque pode ser que num dado instante de tempo esteja demorando, mas no dia que Deus marcou para acontecer, se prepare, porque vai ser muito rápido. Deus falou assim: olha, enquanto você come o cordeiro, o pão vai assar, mas não vai dar tempo nem de fermentar, vai ficar fininho. Põe a sandália nos pés, o cajado na mão e come preparado, porque quando chegar a hora da vitória, vai ser muito rápida. Eu tenho uma palavra de Deus para você que chegou aqui nessa noite, que está há anos lutando uma batalha, uma guerra. Quando Deus decidir a data, vai ser muito rápido. Vai ter gente que vai falar: mas foi da noite para o dia. Não, só Deus sabe quando você chorou, só Deus sabe quantos anos se passaram. Mas vai ter crente aqui que vai sair hoje cantando: eu louvarei o Senhor que gloriosamente triunfou. Ninguém viu que eu passei do outro lado, mas eu já estou com o hino da vitória na ponta da minha boca. Aí o povo de Israel vai cantar em hebraico: Ashira Ladonai Kigaoga Sus verrovo rama bayam bakor ayemino. Eu louvarei o Senhor que gloriosamente triunfou. Veja, quando eles saem, eles vão em direção à terra prometida. Só que depois, mesmo que Faraó liberou, voltou atrás e saiu perseguindo o povo. É aquele momento da nossa vida em que nós chegamos diante do mar dessa vida. Está tudo fechado na frente, não dá para atravessar. Atrás vem Faraó. Olha para o lado, não há esperança nenhuma. Está tudo embarreirado atrás, está tudo embarreirado na frente. Será que é só eu que passo por isso, irmãos? Quantos de nós já não estivemos em momentos como esses, onde você olha para frente e fala: Senhor, não tem jeito. Olha para trás e fala: Senhor, não tem jeito.
Olha para os lados e fala: Senhor, não tem jeito. Mas eu convido você a falar o que o salmista fala no Salmo 121. Eu elevo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Pode não ter socorro na direita, pode não ter socorro na esquerda, pode não ter socorro na frente e pode não ter socorro atrás, mas se você olhar para cima, eis que surge o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Meu irmão, isso é muito mais profundo do que se possa imaginar. Porque quando ele fala: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu, ele está dizendo, em outras palavras, tudo que está acima da minha cabeça está no controle dele. Quando ele fala que fez a terra, tudo que está debaixo dos meus pés está no controle dele. Em outras palavras, ele está falando: o meu socorro vem de todos aqueles ambientes que eu estou, vem do Senhor. Não importa o que eu estou, onde eu estou pisando e para onde estou olhando, tudo foi feito por ele, criado por ele, comandado por ele. Ele tem o controle de tudo que está abaixo de mim e acima de mim. Cantarei ao Senhor que gloriosamente triunfou. E tem um texto que eu acho lindo, que ele fala assim, ó: dá uma olhada para os seus inimigos agora, ó, porque esses inimigos que vistes, nunca mais você vai ver. Tem crente aqui nessa noite que esta é a última noite que você viu esse problema. E aí Deus fala, Moisés vai: Senhor, ele vai diante de Deus: o que eu vou fazer? E Deus fala: por que clamas a mim? Deus está falando: marcha. Em outras palavras, eu vou traduzir para você: continua andando. Deus, mas o mar não está aberto não. Continua andando. Senhor, mas eu vou passar por onde? Só continua andando. Porque se você está vendo obstáculo, mas mesmo assim está marchando segundo a minha palavra, eu quero te dizer uma coisa: não tem nada que fique diante de você. Só anda, anda. Porque quando você anda, mesmo tendo uma barreira, é você dizendo: eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti. Ele marcha, o povo vai atrás, o mar se abre, Faraó vem. E eu quero te dizer que o caminho que Deus abriu para você passar, o seu inimigo não passa. Se você quer anotar isso de uma forma mais bonita, é: o inimigo não tem acesso às portas que Deus vai abrir para você passar. Pelo caminho que ele vai abrir para você passar, Satanás e seus enviados não irão passar. Faraó vai e fala: está aberto. Mas Deus falou assim: acabou, acabou, fecha. Hoje será a última vez que você verá o rosto dos seus inimigos. Só que Deus não fecha na entrada não. Deus fecha no meio do mar. Tem gente aqui que está atravessando, está olhando para trás e fala: Senhor, os inimigos estão vindo também. E Deus falou assim: calma, porque quando você chegar, eu vou fechar com todos eles no meio. É o último dia, é o último dia, é o último dia. Eu estou falando para você, é o último dia. O mar se fecha. E aí eu acho interessante que o texto vai dizer assim, ó: cantarei ao Senhor que gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu. Quando os soldados estão em cima do cavalo, nos dá a impressão que ele é maior que a gente. Quando ele está em cima do cavalo, ele tem uma certa superioridade, ele ganha uma certa altura. E por um dado instante de tempo, seu inimigo está em cima do cavalo, ele consegue te olhar de cima para baixo. Mas eu quero te dizer uma coisa: tem alguém que também está te olhando de cima para baixo, e a altura dele é muito maior do que esse cavaleiro em cima desse cavalo. Veja, a Bíblia vai dizer:
Cantarei ao Senhor que gloriosamente triunfou e lançou no mar o quê? O cavalo e ele acaba não só com o cavaleiro, mas ele acaba com essa imposição. Ele acaba com esse ar de superioridade. Ele vai acabar pela raiz. Não vai sobrar nada. Vai se afogar o cavaleiro, o cavalo andante. Vai se afogar todo o entulho. Tudo aquilo que Satanás tem tentado te usar para te intimidar. Vai se afogar tudo nesse mar. Em nome de Jesus. O mar se fecha. Alguns estudiosos vão dizer que as armaduras do exército do Egito eram de ouro, escudos de ouro, os instrumentos de guerra de ouro. Se afogaram o cavalo e o cavaleiro. E alguns estudiosos judeus vão dizer que o mar trazia para a beirada da praia todo o ouro. Porque nessa guerra não vai ter só vitória, vai ter despojo. Nessa guerra não vai ter só a vitória de Deus falar assim, você venceu. Não, vai ter despojo de guerra. Você não vai sair dessa... Deus já falou para Abraão lá no capítulo 14 e 15 de Gênesis. Sabe o que me chama a atenção? Deus chama Abraão e fala assim, ó: a tua descendência será muito grande, ficará em outra nação por 400 anos e sairá com grande despojo. E isso me choca, Diogo, sabe por quê? Porque quando Deus fala isso, Abraão não tem nem Isaac. Quando Deus fala isso para Abraão, Abraão não tem nem Isaac, o filho. Isaac não tem nem Jacó. Eles não têm nem a sua descendência inicial. E Deus já está falando que vai acontecer no próximo livro, no próximo passo, no próximo ano, no ano seguinte. Porque quem anda direcionado por Deus já sabe o que vai acontecer no futuro. E quem anda preparado não fica preocupado. É por isso que o crente que lê a palavra de Deus, ele não se assusta. Ele não fica intimidado. Oh, mas o Papa morreu, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e não sei o que, e o conclave, e fulano vai ressuscitar. Irmão, quem anda preparado não fica preocupado. Está tudo escrito aqui, o começo, o meio, o fim. E eu não sei qual é a sua preocupação, mas aqui já está escrito a vitória de Jesus e a vitória da igreja. A vitória de Jesus e a vitória da sua igreja. Só obedeça a sua palavra, fique firme, continue olhando para frente. Não importa se Faraó vem atrás, e não importa se o inimigo tenta te intimidar, só olha para frente, porque Deus vai encerrar com esses inimigos e vai chegar o dia da vitória da igreja. Só marcha diante dos obstáculos, marcha em direção a esse problema. Em Israel, o exército de Israel, que é um exército muito famoso, muito conhecido, muito preparado, porque tem batalha todo dia, então sempre tem que estar preparado. Quando eu estive em Israel, eu achei muito engraçado, porque às vezes era final de semana. Lá as mulheres também são obrigadas no serviço militar. Elas têm a obrigação de serviço, porque o país é pequeno. Então você ia tomar um café no restaurante, a menina de vestido de bolinha, com uma arma gigante nas costas, preparada sempre para a guerra, até em dias de folga, porque eles não têm escolha, tem que estar sempre preparado. Então me chama a atenção que quando eles vão para a guerra, eles geralmente recitam Shema Israel. Eles põem o dedo assim, ó: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E aí eles têm um lema, e esse lema em hebraico se chama Kadima Lishtaer, que significa para cima da tempestade. A tempestade é quem? Os inimigos. Eles fecham o olho e dizem: o Senhor nosso Deus é o único Deus. Para cima da tempestade. Quem pegou, pegou. O segredo dessa guerra está aqui. Entenda que o seu Deus é único, é poderoso, e não importa a tempestade que está na frente, para cima dela. Tem gente que está correndo da tempestade. Tem gente que vê o problema e fala assim: deixa eu passar do outro lado que eu não quero mexer nisso. Mas a minha Bíblia diz que toda vez que você resolve um problema, existe um despojo de guerra. Você não vai sair dessa guerra de mão vazia. Tem um despojo. Você não está indo para essa batalha sozinho. Deus está indo com você. Para cima da tempestade.
Eu sou a pastora Simone Chaves e quero te agradecer por ter ficado conosco até agora. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com um amigo que também será abençoado por essa mensagem que você acabou de assistir. E se você quiser, você pode nos ajudar a continuar esta obra e, muito mais do que continuar, ampliar os nossos horizontes. Com a sua contribuição, nós conseguimos manter o Lar do Idoso Ebenezer, o Centro de Recuperação Gunavig e ampliar o nosso campo missionário no Brasil e no exterior e também construir mais congregações. Então, seja você um patrocinador dessa obra e receba de Deus a bênção. Muito obrigada.